Bem-vindo, amigo internauta, a mais um debate-bola da Copa Brasil de Futebol Society. Essa semana, como não tivemos rodada por conta das eleições, preparamos um debate-bola especial para levantar algumas questões, discussões de tudo o que aconteceu até agora na Copa Brasil de Futebol Society. Primeiramente, vou desejar boa noite aos meus amigos de mesa, Paulo Vitor Baldino, Evandro Jales e Raoni Alves. Vou começar com uma questão bem objetiva, já que são as questões, os gols da Copa Brasil até agora. Duas características bem diferentes de equipes que vêm muito bem na competição. O Malibu, uma equipe com 100% de aproveitamento até agora, divide, analisando aqui também a artilharia, os seus gols por muitos jogadores. O principal artilheiro da equipe do Malibu até agora fez 7 gols e está na 10ª colocação na artilharia. Enquanto uma outra equipe, que também está muito bem, o Rio Sport Center, tem um artilheiro responsável por 12 gols dos 18 que a equipe fez. Uma equipe depende muito de um artilheiro e outra equipe não tanto. Queria que vocês dessem a opinião de vocês em relação a como isso pode influenciar no futuro dessas equipes no campeonato. Talvez, o Rio Sport Center, que depende tanto do Peter para os seus gols, futuramente pode ter o Peter num dia não tão inspirado e sofrer com isso. Enquanto o Malibu depende de um trabalho muito coletivo e não tem, naquele jogo mais apertado, onde precise de um gol, talvez não tenha aquele goleador, aquela referência no ataque. Eu queria a opinião de vocês sobre essas duas características e qual que vocês consideram talvez que possa levar a equipe mais para frente. Paulo Vitor. Boa noite, Thiago. Boa noite, Evandro. Boa noite, Rony. Boa noite você, internauta. Malibu, vice-líder do grupo 1, né? Faz parte aí do grupo que eu faço a cobertura. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. E como você falou, é um grupo que tem esse equilíbrio de artilheiros, né? Além do Daniel Lopes, que é o artilheiro da equipe, que o pessoal chama ele de Pelicano, o apelido dele é Pelicano. Tem o Tarso também, que é outra opção de gol no time, um jogador que vem de trás, chuta muito forte de longe, de um chute de longa distância. E tem o Duda também, que é um lateral, camisa 6, também é outra opção de gol do time do Malibu. E falando do Malibu, eu acho que assim, vai ter é uma boa equipe no grupo 1. Mostrou nos 3 jogos que jogou que veio para vencer mesmo. Importante também do Malibu falar do Cássio também, que ele quem facilita dá o passe, né? Aquele cara que joga como pivô, né? Ele é o camisa 10 do time, então ele joga de costa pro marcador e ele que alimenta os atacantes do time do Malibu. Então acho que é um time, não tem assim um matador nato, né? O time joga coletivamente e eu acho que isso é positivo para o time dar continuidade na competição. Mas na sua opinião, em relação a estilo de jogo, não levando em consideração apenas o Malibu ou o Rio Sport Center, levando em consideração características, você acha que pode levar mais à frente? Qual equipe, qual estilo de jogo que pode levar a sua equipe talvez ao título? Isso é muito relativo, né? Porque a gente não é porque um cara talvez leve o time nas costas, por exemplo, acho que acontece isso com o Sport Center, né? Com o Peter também. Eu acho que não é porque o cara que conduz o time, que é porque o time vai se dar bem. Acho que isso é muito relativo. Até veio aqui a cabeça agora aqui na Copa de 94, por exemplo, Romário, por exemplo. É um cara que, né, levou praticamente, o time não era ruim da seleção, mas o cara levou o time nas costas, ele fazia os gols da seleção brasileira e conduziu a seleção ao título. Mas eu acho que isso é muito relativo no futebol, entendeu? Isso pode ser bom, pode ser ruim. O grupo C ou não, assim, ter um jogador desse tipo. Eu acho que a peça do centroavante, ela realmente é um pouco relativo, né? Eu posso ilustrar isso de uma forma perfeita com o próprio grupo 2, entre o União Society e Rio Sport Center. O União Society, ele conta com o Dedeco, né, que é o artilheiro do time. Ele é aquele centroavante nato, aquele camisa 9 tradicional do futebol mesmo, né? Ele é aquele cara que fica lá na frente, faz o pivô, prende a bola, espera os alas passarem para poder fazer o passe e recebe o retorno para poder fazer o gol. E no Rio Sport Center, um dos artilheiros do campeonato com 12 gols, que é o Peter, ele não é essa figura de centroavante fixo lá na frente. Então acho que isso contrasta um pouco com a figura do centroavante, né?
A minha opinião é que um time tem que ter um centroavante. Eu acho que a figura do centroavante prende um zagueiro, chama a atenção dele e abre espaço para os outros jogadores. Mas contrasta um pouco com o União Society, que não tem esse centroavante. O Peter, que é um jogador que vem um pouco de trás, do meio para frente, né? Conclui muito bem de fora da área e é um dos artilheiros. Está na frente, inclusive, do Dedeco na artilharia. Ou seja, a peça do centroavante é fundamental para a equipe. Ele é taxado como artilheiro e tal, mas nem sempre isso acontece, que é no caso do grupo 2 que está acontecendo, que está ocorrendo. Não querendo te comprometer, mas em cima do que você colocou agora, você acha que o Malibu, então, pelo menos não ter apresentado até agora por conta dessa distribuição de gols entre os jogadores, o Paulo aqui citou pelo menos 3, e então você acha que o fato do Malibu não ter esse homem de área, essa referência, aquele cara que talvez no jogo mais apertado possa decidir, você acha que o Malibu então tem essa deficiência para a sequência do campeonato? Eu não sei se é deficiência a palavra certa, porque eu acho que quando nada está dando certo para um time, o centroavante ele vai lá e faz a diferença. Mas cada time ele conta com jogadores com características diferentes, né? Já que ele citou o Brasil aqui na Copa de 94, eu posso citar o Santos desse Campeonato Brasileiro. Ele não tem um centroavante nato, né? Ele tinha com o André, mas nem era aquele centroavante fixo, ele mais rodeava também. Porque as características dos outros jogadores eram de movimentação. E eu creio que o Malibu seja assim, por ter essa variedade de homens fazendo gol, de jogadores fazendo gol. Eu acho que deve ser um time de muita movimentação, um time que alterna muito os jogadores, tanto na defesa quanto no ataque. Ou seja, eles suprem, né, essa ausência de um centroavante com a movimentação dos demais jogadores. Então não sei se há uma deficiência, entendeu? Entendi, muito bom. E trazendo aqui o Raoni para a discussão, no grupo 3, o André, do União Sul, que foi o grande destaque da última rodada, vem um pouco com essa característica que o Rio Sport Center apresenta com o Peter. O André não tem tantos % dos gols do União Sul como o Peter tem do Rio Sport Center, mas tem 50%. Dos 30 gols que o União Sul fez até agora no campeonato, 15 foram do André. Você, entrando aqui na nossa discussão, acha que essa característica, você que considera o União Sul uma força nesse campeonato, acha que essa característica é fundamental, essa referência no ataque é fundamental para uma equipe ter força no campeonato? Ou você acha que é uma questão meramente de números, as duas equipes são fortes igualmente e num jogo poderiam se equivaler? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, companheiros. Vocês de casa também. Na verdade, são duas coisas que uma característica não pode ser considerada melhor que a outra. Acho que são pontos de vista que podem dar certo tanto jogando com referência ou jogando com futebol mais coletivo, um futebol que não depende de apenas de um único destaque, um único fazedor de gols. Quando a gente lembra do André no União Sul, é até curioso, porque no caso do União Sul, ele é o centroavante, ele é o matador do time, mas ele não é a referência. O time do União Sul é um time que roda muito em campo, é um time que não prende muitas posições. Posso até citar como exemplo o zagueiro Paulo, camisa 17, que na verdade foi zagueiro no primeiro jogo, no segundo jogo estava jogando de meia e no terceiro fez 3 gols, chegando à frente com qualidade. Então é um time que trabalha muito essa troca de posição. Eu gosto disso, eu gosto de times assim, que não se prendem muito a posições fixas e que sabem jogar em diversas funções. É o caso do União Sul. Mas essa discussão é ótima, maravilhosa, porque a gente tem, num momento, um time como o Peter, que não é o centroavante, do Rio Sport Center, desculpa, um time do Peter, o Rio Sport Center, não é um centroavante, mas é o fazedor de gols do time, é o cara que chama a responsabilidade. Na hora, o time sabe que tem que dar a bola nele, que ele vai dar um jeito e dar um chutão pro gol, que é o forte dele. É o cara que vai abrir espaço. No caso, por exemplo, do time do Malibu, é um time que tem uma referência, mas essa referência não é o cara que faz os gols. Como o Paulo lembrou, o Cássio é o cara que segura a bola e dá o espaço, distribui. Eu acho que é uma variedade tremenda e só tem a crescer. Cada um desses times tem suas qualidades, cada um deles podem chegar ao título dessas suas maneiras. E não sei definir qual seria a melhor maneira, mas são boas qualidades desses 3 times, esses 4 times, até foi citado o União Society também, são maneiras diferentes que podem levar ao título. Por isso eu acho que é muito boa também essa discussão, por isso, não tem melhor nem pior. A dúvida que me fica, às vezes, quando eu analiso uma equipe como a do Rio Sport Center, que tem um homem de referência,
num jogo, digamos, decisivo, a partir das oitavas de final, um jogo vai decidir o futuro daquela equipe no torneio. Aí um cara como o Peter não acorda inspirado, ou talvez tenha uma contusão e não pode entrar em campo. O que vai ser dessa equipe que, dos 18 gols que fez, 12 dependeram ou foram feitos pelo Peter? Então, como será que essa equipe vai ter versatilidade para suprir esse problema e conseguir fazer tantos gols fariam com o Peter em campo? Essa pergunta, isso é um questionamento que a própria Sport Center deve ter. E até, além do mais, imagina que seria muito fácil para um marcador anular uma única peça do que anular diversas peças em campo. E aí, por isso, eu acho que um time que tem uma única referência, um único fazedor de gols, perde. Porque a marcação é mais fácil de cobrir, é mais fácil de anular essa única opção do time. Só para acrescentar aqui, eu acho que não tem um esquema melhor ou outro pior. A questão, por exemplo, do centroavante, como eu falei até do União Sul, o Dedé que ele é o centroavante, mas ele não é artilheiro da competição. A peça centroavante, eu falo do centroavante porque eu acho que um time com centroavante ele rende mais dentro de campo. É fundamental a presença dele não só pelos gols, porque quando ele recebe a bola, ele puxa a marcação, entendeu? Então quando ele está com a bola no pé, ele abre espaço para os outros jogadores chegarem e concluir o gol. Então assim, a minha opinião como uma pessoa que gosta de futebol, acho que a peça do centroavante é fundamental no time, mas que os outros times que não possuem centroavante não é sinônimo de que eles sejam fracos, né? Entendi. Muito bom. Vamos encerrar o primeiro bloco por aqui e voltamos no segundo bloco com muito mais discussões, com muito mais informações. E eu vou trazer uma nova discussão, que é a questão das faltas com o rendimento da equipe em campo. Voltamos no segundo bloco com muito mais.